Como esse Jesus é maravilhoso, né? Como esse Jesus, ele é tremendo. E essa semana, bem dizer, sexta-feira, eu saí do culto, acabou o culto, a gente foi embora, né? Fui embora. E quem é da igreja sabe que essa semana, essas 2 semanas que se passaram, a gente estava orando por 2 bebês. Um era a Serena, que estava entubada. Serena tem 1 mês de vida, se eu não me engano, algo parecido assim. Estava entubada. E a igreja orou. O povo orou, muita gente orou. E Jesus operou maravilhas. Irmão, eu não sei se você já viu alguém entubado, já teve essa experiência de entrar dentro do CTI, ver alguém entubado, já é difícil. Agora imagine um bebê de 1 mês de vida. E aí a igreja orou. E aí recebeu o testemunho de que a Serena saiu da intubação, foi para o oxigênio, do oxigênio saiu, e já recebeu alta, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E aí, a segunda criança é a princesinha do nosso irmão baterista, diácono Idemar. Idemar o Idemar saiu lá do hospital hoje, 5 horas da tarde, para vir para o culto. Veio vazado para o culto, veio de moto, foi. Parabéns para você. E lá também, irmão, o cenário lá estava difícil. Tubada. Quantos mesinhos ela já estava, irmão? Você já trocou muita fralda, né? Trocou mesmo, Demar? Trocou, Gael? Gael, você não ajuda ele não, Gael. E aí sexta-feira, irmão, pense em alguém que chorou igual uma criança sexta-feira. Fui eu. Porque eu saí do culto, a gente orando, o telefone falando, não quero falar com você não, rapaz. Outro dia esse trem me atribulou lá em casa, irmão. Estava lá sozinho, nem começou a falar, eu falei, sai capeta. E aí eu saí do culto e eu recebi um áudio que eu chorei igual criança, irmão Juarez. Porque eu não recebi um áudio de um irmão orando. Eu tenho meus amigos, e aí eu mando para os meus amigos pastores, eles oram, eu mando para eles a oração. Eu tenho certeza que muita gente que já recebeu oração assim. E eu recebi um áudio. Esse áudio foi o Gael orando. Sabe quem que é o Gael? O Gael é esse bebezinho aqui, ó. Ele orando, chorando. Aí o Demar perguntou para ele assim, Demar gravou e mandou para mim, por que você está chorando, Gael? Porque eu estou pedindo para papai do céu trazer minha irmãzinha para casa. Irmão, você tem noção do poder que tem a oração? Você tem noção do poder que tem a oração, igreja? O Demarco começou a chorar no áudio, não aguentou também. E aí, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. Aí eu recebo uma foto, a bebezinha que estava entubada, olhando para a televisão, vendo desenho, irmão, 3 mesinhos de idade, vendo desenho, balançando assim, e sabe, e o Senhor Jesus vai operando e operando. E como Deus falou comigo. Porque tem hora que a gente tem o nosso coração tão podre. A gente fala do amor de Deus, mas a gente não vive esse amor. A gente tem tudo do bom e do melhor, mas a gente não vive isso. Porque a Bíblia diz assim, ó, chorai com os que choram, e se alegrai com os que se alegram. Por que eu estou falando isso aqui, irmão? E a gente já continua pregando. É porque você não pode deixar
essa unção que o Senhor confiou em você parar. A Bíblia diz assim, ó: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. Eu tenho certeza que todos que estão aqui talvez não sentam na mesa para ceiar. E isso é louvável em algumas questões, porque você tem zelo pelo altar. Você sabe a vida que você está levando e você tem zelo pelo altar. E isso é louvável, dentro de um certo limite. Porque a Bíblia diz assim: analise o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Mas culto de Santa Ceia não é só para quem ceia. Culto de Santa Ceia é talvez para alguém que está longe do altar, e o oleiro olhando e dizendo: eu te quero novamente no meu altar. Eu chorei, e hoje à tarde, naqueles passos, eu chorei novamente, vendo aquelas almas descendo nas águas, irmão. Porque exatamente às 3 horas da madrugada, na sala de casa, enquanto eu orava e falava: Deus, fala comigo, eu senti o ataque do inimigo. E sabe qual foi a vontade que eu tive? De parar, de dizer: Deus, eu não quero mais. Por causa de Deus? Não. Por causa de mim. Por causa do homem podre que sou. Por causa da pequenez que somos diante do altar dele. E eu prego para essa igreja, sabe por quê? Tem hora que tem uns que pensam que são melhores do que os outros. Quer ver só uma coisa? Prega aqui hoje, gravata. Me dá a sábia candarábia. Cargo não prega, unção não prega. Quem prega somos nós, ferramentas na mão dele. Mas deixa eu dizer para você uma coisa, aleluias: quando o pedreiro acaba uma parede, ele não dá glória para colher, a glória é de quem fez a parede. Quando Deus faz uma obra, a glória não é para quem foi usado, a glória é para o dono da obra. Aonde foi que você se perdeu? Onde foi? Onde foi? Aonde foi que você se perdeu? A oração tem poder. Quando você fala, Deus age. Tem uma presença aqui nesse lugar. Tem uma presença aqui nesse lugar. Tem uma presença aqui. E se eu fosse você, eu já ia abrir na boca e dando glória. E quem fala em línguas, eu convido você a abrir os teus lábios e encher essa casa com barulho de línguas estranhas aí. Porque enquanto você abre a tua boca, Deus renova a igreja ainda mais. Sabe por que você está de pé? É por causa da graça.
Sabe por que você não parou? É por causa da graça. Sabe por que você não desistiu? É por causa da graça. A graça de Deus te alcançou. A graça vai aonde ninguém vai. A graça de Deus entra onde ninguém entra. O Senhor está distribuindo variedade de línguas aqui nessa noite. Quem quer e crê, receba neste momento porção dobrada da presença do Deus Todo-Poderoso. Os homens são maus, igreja. Os dias são maus. Mas enquanto o mundo fere, o Senhor vem com bálsamo de cura. O Senhor vem com bálsamo de unção, dizendo: está ferido, mas é meu. Está ferida, mas é minha. A religião tem um perigo, igreja. A religião mata. A religião, ela estabelece algumas coisas que matam. O religioso não aguenta ver uma ovelha caída e estender a mão para levantar. Mas aonde o religioso não vai, a graça vai. A graça vai. Nem era para você estar aqui, mas a graça de Deus, ela te alcançou. Eu falei: Deus fala comigo. E Ele falou. Apocalipse capítulo 2, verso 18. Se você consegue abrir a Bíblia, abra. Se não consegue, continua na fiação, não desliga não. Diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Verso 19: eu conheço as tuas obras. Olha isso, irmão. Olha que palavra perigosa, irmão. Olha que palavra perigosa, igreja. Eu conheço as tuas obras. A gente está em casa, sabe por quê, irmão, que eu estou falando isso aqui? Que palavra perigosa. Porque o que tem de gente vivendo uma vida de aparência, o que tem de gente vivendo uma vida de mentira. Você pode esconder de quem quiser, mas você não consegue esconder daquele que tem os olhos como chama de fogo. Quando ele olha, ele queima toda imundície. Quando ele olha, a Bíblia diz que ele contempla. Conheço as tuas obras e o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência.
e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha o Senhor elogiando a igreja. Só que olha no versículo 20: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Verso 21: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e não se arrependi, e se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte os seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, outra carga não vos porei, mas o que tendes, retende o até que venha. E ao que vencer guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Verso 29: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta à igreja de Tiatira, ela traz para nós algumas questões dentro desse texto. Ela fala sobre discernimento, sobre a santidade e sobre a firmeza. Só que, pastor Antônio, o Senhor vem falando para a igreja de Tiatira algo aqui muito sério, porque a igreja de Tiatira era uma igreja muito bem estruturada, era uma igreja muito bem equipada, era uma igreja que tinha assim muitas obras, que fazia muitas obras diante do povo a qual o Senhor colocou ali. Mas essa igreja, Pedro, era uma igreja que se preocupava mais em fazer para mostrar para os homens do que para Deus. Era uma igreja que se preocupava mais em agradar os homens do que agradar a Deus. Era uma igreja que tinha uma influência muito grande dentro da cidade, que tinha a sua influência muito grande no comércio da cidade, nas situações da cidade. Mas essa mesma igreja, que era rica, que tinha condições, que até fazia muito bem o que lhe era proposto, estava se esquecendo que melhor do que fazer é fazer da maneira certa e fazer para quem chamou para fazer. Porque não adianta estar fazendo bonito para homens se você está desagradando a Deus. Porque tem gente que é muito boa no que faz, é muito bom no que faz, mas deixa eu contar uma coisa aqui, irmão, nunca fez para Deus. É muito bom na hora que tem uma câmera apontada para ele, é muito bacana na hora que tem um monte de testemunha olhando para ele, para cá e para lá. Só que Deus conhece quem é quem no secreto. Uma igreja que tinha belos templos, uma igreja que tinha
uma obra fenomenal, mas uma igreja que estava defasada. E eu pesquisei sobre a igreja de Tiatira, e sabe o que eu descobri? Que essa igreja não viveu mais do que 3 décadas, mais do que 30 anos, porque todas as vezes que você começa a se desviar da rota, você vai se perder no meio do caminho. Uma hora não vai dar para tentar sustentar aquilo que não é do altar, porque tem gente, e eu vou dizer isso aqui, e espero que não seja aqui, que sustenta muito bem uma máscara, enquanto prega, enquanto canta, enquanto serve, mas a máscara é sustentada por causa dos homens. Só que o dono da igreja, ele sabe quem é quem. Mas quando você aprende, irmão, a expressar isso aqui, ó, princípio. Porque quando me perguntou, sabe o que eu falei, irmão? Falei assim, na palavra está dizendo que o maior de todos os dons não é falar em língua, não é entregar revelação, não é marchar no manto, não é cura. O maior de todos os dons é o amor. Tá vendo aquele príncipe ali, ó, abraçado com aquela princesa ali, ó? Outro dia desse, no culto para trás, ele passou a mão no cabelo da Rafaela e queria comer um pastel, né? Eu vou trazer o pastel para ele. Ela ficou toda assim, triste. Falei, filha, não fica triste não, porque Jesus tem uma linda obra na vida dele e na sua também. Irmão, eu te peço, por favor, se algum dia você for desprezar alguém dentro dessa igreja, eu te faço esse pedido: não venha aqui, procure outro lugar para você ir, porque o maior de todos os dons é o amor. Pastor, mas eu dizimo, irmão, o problema é seu. Jesus não precisa de um centavo seu, e se a obra é de Deus, Ele sustenta. Porque o maior de todos os dons tem que ser o amor. Eu já atendi gente ferida por causa dos religiosos, ferida por causa dos religiosos, dos crentes santarrão. Irmão, eu tenho medo de crente santarrão, e te dou um conselho: quando tu vê essa raça de crente, foge de perto deles, sai correndo de perto, porque são os mais podres. Tem tanto pecado dentro dele, que ele escolheu se blindar e apontar para o pecado dos outros. O pecador, Jesus limpa ele, arranca dele o pecado, dá para ele uma nova vida. E para você que está fofocando, que está tratando os outros mal, que está esquecendo do princípio da fé, que está esquecendo o maior dos dons, fica difícil, né? Mas eu tenho que falar isso aqui. Preciso falar isso aqui, porque a igreja de Tiatira era uma igreja muito boa. Só que a igreja de Tiatira estava em falta. Irmão, Deus conhece as suas obras. Precisa mostrar, não, irmão, para fulano, para ciclano, não. Deus conhece as suas obras. Deus é quem te justifica diante de algumas situações da tua vida. Ele é o justo juiz. Ele é quem conhece você no mais completo da tua alma. Só que não despreza nenhum dos pequeninos não, irmão, porque não são ovelhas, não são minhas não. Eu sou só um zelador. Aqui dentro eu sou o menor. Sabe de quem são essas ovelhas? É dele ali, ó. E não mexa com o dono da igreja.
Você pode mexer com homens e sair. Agora quero ver mexer com Jesus. Quando construíram o Titanic, disseram assim: nem Deus afunda esse navio. Um iceberg, a ponta de um gelo rasgou o navio de uma parte à outra. Foram visitar os restos do Titanic. Você viu a reportagem? O que aconteceu? Explodiu. Porque o homem desafiou, dizendo: nem Deus afunda esse navio. Não mexe com o dono da igreja. A igreja tem dono. E quem é que é a igreja? Igreja, irmão, nunca foi cadeira. Igreja nunca foi som, bateria. Porque quem briga por causa disso aqui pode continuar brigando, irmão. Quando Jesus voltar, fica com cadeira, fica com microfone, fica com caixa. Ó glória! Sabe que a igreja é isso aí que está aí do teu lado aí, ó. É disso aí que a gente tem que cuidar. Porque não adianta ter ar-condicionado, ter piso bonito, ter LED no teto, se não tiver a presença de Deus no meio da igreja. E quem é a igreja? A igreja está aí do teu lado. E qual é o papel da igreja? Está parando, irmão? Vai parar não. Deixa eu pegar na tua mão e te colocar de pé. Agora não, tá tudo atualizado, Diácono Leonardo. Tá vendo cair? Pega logo um porrete para acabar de derrubar. Só que dentro da igreja te atira. O dono da igreja sabe quem é quem. Irmão, falem. O interessante desse texto, eu já estou terminando, é que o dono da igreja sabe quem é, que são aqueles que são adeptos de Satanás. E o dono da igreja sabe quem é aqueles que estão firmes, que não abandonaram, que não largaram. Porque eu estou pregando para gente, irmão, que talvez está até um pouco longe do altar. Não tem esse negócio de um pouco longe não, né? É ou está longe ou está perto, né? Está longe do altar. Estou pregando para gente que está longe do altar, mas nunca se esqueceu dos princípios que você aprendeu. Oh glória, nunca se esqueceu do que o Senhor colocou dentro desse teu coração. E Ele está dizendo assim para você: está na hora de você voltar a usar isso aí. Sabe por quê? Enquanto você está aí pensando se vai, se fica, se volta, se vai para cá, vai para lá, tem alma morrendo, tem gente descendo a sepultura, aleluias. E o dom que está em ti está aí se acabando. E a Bíblia diz: não desprezes o dom que há em ti. Não desprezes. Irmão, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem convence o homem é o Espírito Santo, Deus. É Ele que convence. No mesmo rio que Adelso batizou, hoje ele teve o prazer de pegar no braço de um e dizer: vamos ali descer nas águas. Sabe o que é isso, irmão? Isso é o Espírito Santo. E se você não se alegra por isso, você está perdido. Em algum lugar da sua vida você está perdido. Quem faz é o Espírito Santo. Alexandre passou mal lá. Diz ele que fez um arroz. Como é o nome do arroz, irmão Arlen? Arroz carreteiro. Estava deitado. Irmão, bom de ser crente é isso. Até no meio das provações você acha um tipo para glorificar a Deus. Estava deitado lá, passando mal. Estava pelo ouvido, calculando os pedaços que o irmão Arlen estava cortando nas carnes. Eu já estou melhorando. Calma, Alexandre. Bom de servir Jesus é isso, irmão. Vem um com um punhadinho de bolo, outro com um punhadinho de torta. A torta da missionária Cleusa, que não pode faltar, né? Coloca lá as bacinhas. Um pega aqui, outro pega ali. Irmã Silvana, Camila meio acanhada ainda, mas eles não deixam ela acanhada não. Vem cá, come também, mastiga também, dá lugar também. O outro irmão levanta, faz a comida, daqui a pouco deita de novo. Está tudo certo. A gente precisa aprender, irmão, sobre isso. Sabe por que eu estou pregando aqui hoje, igreja? Porque a vida passa assim, no estatalar de dedos. A gente perde
os melhores momentos da nossa vida, com coisas que não deveríamos perder, com problemas que tiram a tua paz, mas nunca tirou a paz de Deus, com situações que talvez está fora do controle das suas mãos, mas nunca saiu fora do controle das mãos de Deus. Baixa só um pouquinho, Gael. Ele gosta, né? Nunca saiu, irmão, fora do controle da mão de Deus. A gente desespera, a gente quer largar tudo. Você tem tudo que você sempre sonhou. Talvez você já ainda não está no nível que você queria estar, mas você já avançou muito. Olha para o seu eu de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. Tem hora que a gente é muito ingrato, sabe? Porque quantas coisas Deus vai fazendo na nossa vida, a gente não para testemunhar. A gente não para falar, Senhor, obrigado, porque eu não merecia, mas o Senhor fez. Mas o Senhor age. Você tem tudo que você sempre sonhou. Só que você está deixando o princípio que você nunca deveria deixar. Irmão, isso é sério, igreja. Isso é seríssimo. Tem muita gente se perdendo. Tem muita gente se perdendo, sabia? Ele sonha em chegar em um lugar, só que quando ele chega, ele se perde, pastor Léo. Ele se perde. Moisés sonhava em entrar dentro da terra prometida. Quando Deus viu o coração dele, falou, vem cá, Moisés. Moisés foi, olha lá, estou vendo, Senhor, o que? A terra. Está vendo? Estou. Você vai ver com os teus olhos, mas lá você não vai entrar, Moisés. Porque Deus conhece a nossa medida. Deus, para não te perder, Ele te guarda. Deus, para não perder você, Ele deixa você entrar na olaria dEle. Deus, para não perder você, Ele pega você como um vaso na mão dEle e começa a moldar de novo. Mas perder Ele não vai. Te perder Ele não vai. Pastor, o que eu faço enquanto isso? Apenas adora a Ele, porque Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua alma, Ele está cuidando do seu, aleluia, do seu coração. E os olhos dele são como chama de fogo que penetra e queima. Os olhos dele penetram aonde a gente não consegue ir. Os olhos do Senhor vai. A igreja era muito boa, mas estava em falta. Dentro da igreja que era boa, tinha os da sinagoga de Satanás, os que estavam aprendendo com Satanás, que dizia que era vaso, mas só fazia o contrário, que dizia que era santo, mas só fazia ao caminho contrário. Olha que forte essa palavra. Jesus, Ele não começa elogiando a unção da igreja de Tiatira. Ele começa elogiando a estrutura da igreja, dizendo, eu estou vendo que vocês têm paciência, eu estou vendo que vocês estão fazendo muitas obras aí, estou vendo tudo que vocês estão fazendo, mas também estou vendo que vocês estão se perdendo. E aí aonde você tem que parar e olhar e falar, Senhor, como é forte isso, Jesus. Sabe por que, irmão, que eu estou pregando essa palavra aqui nessa noite? Que talvez se eu pregasse aqui uma palavra dizendo de porta aberta, de milagre, de bênção, você ia dar um glória, rodar, falar em línguas. Mas sabe por que eu estou pregando essa palavra aqui? Porque eu quero ver você lá no céu. Eu quero te encontrar debaixo da árvore da vida e dizer, valeu a pena chorar, valeu a pena sofrer lá embaixo, valeu a pena não largar o chamado, valeu a pena não retroceder.
Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é do que errar. Perdoa-me, aleluia. Perdoa-me, porque fala logo as lágrimas, molhar como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que num coral bem lindo, em oração ao Senhor. Ainda que para te servir, te servirei, tu estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Ermida e a calavara sábia, perdoa, porque às vezes não consigo. Logo as lágrimas, logo as como um sinal que tu estás. Vai passar, eu sei que tá logo, vai passar, tá. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução. Perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Você entende isso? Que era necessário que o joio cresça junto com o trigo. Só que quem sabe a hora certa de arrancar o joio do meio do trigo antes é Ele. E Ele arranca. Enquanto o trigo está crescendo, a gente tem que aprender a guardar aqui, ó. Você ainda vai passar por muita coisa que você não queria passar. Só que guarda esse teu coração. Não deixa acontecer com você igual aconteceu com um monte de gente. Sabe por quê? Porque os olhos dele como chama de fogo, no versículo 1 aqui que a gente leu, no versículo 18 que a gente leu, aleluias, os olhos de chama dele, eles penetram em qualquer lugar. Os olhos de chama penetram em qualquer lugar. Os pés de latão reluzente simboliza a firmeza, o juízo. A igreja de Tiatira era uma igreja ativa, mas uma igreja tolerante. A igreja tolerava qualquer tipo de situação, qualquer tipo de pecado que aparecia. A igreja tolerava, e está errado, não está certo. Nós não podemos nos esquecer do princípio. O tanto de coisa que já aconteceu para a gente estar aqui hoje como igreja, irmão. O tanto de situação que já aconteceu para a gente poder estar aqui hoje. Nero ateia fogo em Roma, com mais de 1 milhão de cristãos. Ele coloca fogo na cidade. Pegou madeira, queimou dos 14 bairros, 10 bairros foram queimados a fogo. Pesquisa sobre isso.
Muita gente morreu aqui. Ô meu batera, calma aí, depois te dou oportunidade, mano. Muita gente morreu queimado. 5 dias chama queimando. Gente morrendo. Mas sabe o que acontecia? Morria, mas não negava a fé. Morria, mas ficava firme com Deus. E a gente passa um vento, a gente passa uma guerra, a gente passa uma provação e já quer largar a fé, já quer abandonar Jesus. Só que a palavra que eu tenho aqui nessa noite é essa: Ele conhece quem é quem dentro da igreja. O inimigo pode até tentar te intimidar, tentar fazer você parar, tentar fazer você sentir dor, ser perseguido, tentar, aleluia, seduzir você, aleluia, mas não abra mão do que Deus tem sobre a tua vida, porque ao que vencer, a Bíblia está dizendo, pastor Eliéder, que ao que vencer, Ele vai entregar, aleluia, a coroa. Ao que vencer, Ele vai entregar a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? A estrela é o nosso Deus Todo-Poderoso. Se você ficar firme, não abrir mão dos princípios, não abandonar a tua fé, você pode ficar tranquilo, aleluias, que o Deus Todo-Poderoso já preparou para ti, oh glória, o que tem para a tua vida. Eu sei que você é vaso. Acha alguém pertinho de você, diga para ele: eu sei que você é vaso, irmão. Aponta para ele assim, ó, com um dedo de autoridade, fala: eu sei que você é vaso. Não, acho que ele não recebeu muito não. Fala para ele assim, ó: eu sei que tu é usado. E papai tá querendo usar você. É por isso que você enfrenta umas guerras que você não entende. É por isso que você passa no meio dos ventos, que você não entende o porquê dos ventos, mas é Ele treinando você. O avião, quando vai decolar, ele decola contra o vento. Se o vento está soprando, missionária, prepara para decolar, porque Deus tem algo grande sobre a tua vida. E posso profetizar na vida de quem crê em profecia: 2025 não vai ser mais um ano. 2025 é o ano que Deus está pegando quem está embaixo e colocando em cima. É o ano que a roda está girando. É o ano que alguém vai olhar e vai dizer: eu conheci ela, eu conheci ele. É o ano que Deus vai usar você com autoridade. Quem crê, pega. Quem crê, toma posse dessa unção. Quem crê, receba a graça de Deus. Missionária Rose, tem gente querendo contaminar o nosso coração no meio do percurso. Não deixa não, não deixa não. Ei vaso, não deixa não, porque você vai chegar lá, vai olhar para trás e vai dizer: Senhor, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Eu continuo crente, eu continuo crente, oh glória. Já tem 2 vasos entendendo. Eu continuo de pé. Papai te chamou para marcha. Papai te chamou para os mistérios. É por isso que o inimigo quer parar a tua marcha. É por isso que o inimigo quer parar esse barulho que sai da tua boca. Mas não deixa não. Tá passando um filme na cabeça de muita gente, pastor Leonardo, de quantas almas Deus entregou para ele no meio do caminho. Deus entregou para ela no meio do caminho e ela deixou de canto.
Ele deixou de canto. O oleiro está dizendo: volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Volta para o lugar de onde você nunca deveria ter arredado o teu pé. Porque Jesus está voltando. Eu vou dar mais um grito aqui nessa casa. Porque Jesus está voltando. Eu vou dar mais um grito aqui nessa casa. Porque Jesus está voltando. Jesus está... Fica valente. Fica valente. Fica valente. Fica valente. Valente, tem autoridade sendo devolvida pra gente aqui nessa noite. Tem autoridade, Senhor. Levará candarava, sabra candarábia. Satanás está voltando com marcha ré, porque o oleiro está devolvendo a autoridade. Mexeu com o crente errado, diabo. Você até tenta desviar, mas não consegue não. Você até tenta viver em outro lugar, mas não dá não. A Bíblia diz, Salmo 89, verso 20: achei a Davi, meu servo, com o santo óleo ungi. Quem te achou foi Deus. Olha lá, Deus tomando um vaso já, olha. Oh, coisa gostosa é pregar e ver Deus tomando a igreja. Pega, 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 pega. Olha a gente chorando. Olha a gente chorando ali. Oh, coisa linda. Pode trabalhar, oleiro. Eu lá sou doido de entrar na frente do Espírito Santo. Pode trabalhar, oleiro. Pega, 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 pega. Recebe autoridade. Eu vou te encorajar a falar em mistério. E tem alguém aí do teu lado que vai te encorajar também. Vamos lá, vamos. Eu quero 10 vasos aqui que falem línguas aqui dentro hoje. Ela badará candaraba súbria. Ele badará candarabadara sábria. Ele badará candarabadara súbria. Ele badará candarabadara sábria. Ele candoraba candaraba candarábia. Ele bandora candaraba. Desconta toda a raiva que Satanás te fez aí, vai. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Ele tentou te parar. Desconta toda a raiva aí, vai. Solta o grito.
Tem quanto tempo que tu não fala em mistério? Tem quanto tempo? Ele me dá e a canto. Ele me dá, irmão, se você pudesse ouvir o que eu tô ouvindo aqui. Kelson, eu tô ouvindo barulho de espada batendo em corrente. E o goleiro tá dizendo, eu tô quebrando corrente hoje. Eu tô quebrando corrente do passado hoje. Ai, 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 Jeová. Ai, 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 Jeová. Pega! Olha lá, 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 olha lá. Pega, 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 pega. Pega, 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 navega no oceano, navega, elevará, batará, candará, súbria. Quem é do mando já está entendendo quem é do mando já está entendendo o que Deus está fazendo aqui nessa noite. Quem é do mistério já está recebendo. Você não tem saudade do altar, não? Você não tem saudade, não? Vai viver essa vida até quando? Ele quer renovar você aqui hoje. Deixa Deus te usar, tecladista. Deixa Deus te usar, Vitor. Dá lugar, Demar. Dá lugar. Enquanto os instrumentos tocam, o oleiro renova a igreja. É da porta do altar até na porta. Quem crê pega, quem crê pega, quem crê pega, pega, pega. Taca a mão no ombro de alguém aí, vai! Taca a mão no ombro de alguém e fala, recebe também! Recebe também! Se você entendesse a raiva que o diabo tem quando tu abre essa tua boca. Se você entendesse a raiva que Satanás tem quando você derrama uma lágrima na presença de Deus. É por isso que toda vez que você tenta se aproximar do altar, ele tenta te arrancar do altar.
Tem tanta gente ferida, tanta gente machucada, por causa de gente ignorante no meio do caminho. Todo mundo te abandona, mas Jesus nunca vai te abandonar. Tem uma fonte jorrando desse altar, irmão. Tem uma fonte jorrando desse altar, igreja. Os pastores profetizando no meio da igreja. Os pastores profetizando no meio da igreja. Os pastores profetizando no meio da igreja. É isso. Eu quero os pastores rodando agora e profetizando no meio da igreja. Os missionários, levante agora do seu, profetizando no meio da igreja. Vai, 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 vai. Os obreiros agora no meio da igreja. Os vasos. Sabe o que é evangelho? Evangelho é você ferido cuidando da dor de alguém. E enquanto você cuida, o Senhor está cuidando de você. Irmã Lúcia, tá com a mão no ombro desse varão que está do teu lado aí, mulher de Deus. Tá com a mão no ombro dele, ora por ele agora. Porque aleluias, aleluias, aleluias. O Senhor renova ele hoje aqui. Olha como eu alabará candará. Ela baracana barachuri miricanduri baracandara baracandara.
enxugará dos teus olhos toda lágrima. Vai valer a pena. Vai valer a pena, igreja. O que é forte desse Deus, varão, é que Ele sabe quem é quem dentro da olaria. Irmã Célia, Ele sabe quem é quem. Ele sabe quem é quem. Irmão, eu estou tentando terminar, mas não está tendo como. E eu lá sou doido de entrar na frente do Espírito Santo. Se Ele quer fazer algo aí em você, deixa Ele fazer. Não trava o culto não, deixa Ele te renovar. Se veio, mergulha. Se veio, mergulha, mergulha. Mergulha, mergulha nessas águas do Espírito. Quanto tempo tem criança chorando aqui na frente, tem criança chorando ali no canto, e vou levar o sempre a canduri banturi canderábia. Você vai entender o porquê de cada dor. Você vai entender o porquê de cada guerra. Ah, mas vai. O porquê de cada deserto que tu teve que atravessar. Você vai entender. Você vai entender. Você vai olhar para trás e vai dizer: Senhor, valeu a pena eu não ter abrido mão, eu não ter desistido, eu não ter parado. Valeu a pena, Jesus. Não sou eu não, irmão, é a glória de Deus. É a rocha de Meribá.
Levara sobre candarabara candarabara candarabia. Hermidoria serge rocora barasario correvera canto. Elevadara candarabara sabria candarabia. Elevadara candarabara sobre candarabia. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Olha os vasos entregando o mistério. Olha os vasos na marcha. É isso, igreja. É isso, igreja. Não despreze o dom que há em ti. Deixa Deus te rolar. Pandora candarábia. Enquanto você marcha, papai cuida. Enquanto você adora, papai cuida de você. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tá pegando, tá, olha, já pegou já, Jeová. Pastor, eu nunca senti nada. Eu convido você que nunca sentiu, fecha o teu olho aí no teu lugar, vai. Eu convido você a fechar o teu olho, abrir a tua boca e começar baixinho assim, ó. Glória, 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 aleluia, 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 aleluia. Fecha o teu olho aí, vai, vai. E baixinho no teu lugar, começa assim, ó. Glória, glória, glória. Aleluia, 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 aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 25.
mas o que tendes retenho até que eu venha. Você sabe o que Deus entregou para você. Não deixa não, irmão, ninguém roubar isso aí não. Eu estou dentro de uma igreja que eu tenho a plena certeza que se Jesus me chamar aqui agora em cima desse altar, essa igreja não para. Porque está cheio de gente com unção e talento e dom aqui, irmão. Só que você está escondendo. Não dá mais, não dá mais. Não dá mais para se esconder. Guarde aquilo que o Senhor te entregou. Talvez tenha alguém que está aqui hoje, que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus. O Pai te chama novamente. O Pai te chama. Ele quer ter um relacionamento contigo novamente. Pastor, eu me desviei. Eu afastei da presença de Deus. Ou eu nunca tive essa experiência de confessar o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Eu quero saber se tem alguém aqui nessa noite que deseja hoje confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Depois dessa palavra, alguém que deseja retornar para a presença de Deus. Vem para o altar, filho. Vem para o altar, vem. Onde está a segunda vida? Pastor, não dá mais para viver desse jeito. Preciso ter essa aliança com Deus. Eu preciso ter essa aliança com Deus. Cadê você? Eu preciso terminar, irmão. Onde está você? Que quer aceitar o Senhor Jesus hoje? Ou que quer retornar para a presença dEle? Cadê você? Tem mais alguém? Pastor, assim como essa palavra foi pregada, eu fui ferido, fui machucado, mas hoje eu quero voltar para a presença de Deus. Eu quero pegar esse anel e colocar no meu dedo novamente, porque não dá para viver do jeito que eu estava vivendo. Tem mais alguém? Eu vou orar. Estenda as suas mãos aqui para frente. Vem, sobe aqui, pastor Léo. Senhor, nós oramos pela vida do teu servo. O Senhor é Deus que perdoa pecados. O Senhor é Deus de novas oportunidades. Ah, como é bom poder ouvir a tua voz. Está aqui o teu filho nessa noite, Jesus. Coloca nele roupas novas. Limpa ele totalmente. Liberta ele totalmente, Jesus. E entrega para ele uma nova história. Em nome de Jesus. Oh, glória. Isso é evangelho, igreja, isso é evangelho. O Espírito Santo de Deus trouxe ele para o altar. Isso é evangelho, igreja.
igreja, isso é reino. Estou te esperando, aqui é o seu lugar. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tenho lugar pra ti. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tenho lugar pra mim. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar.